Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa taça da felicidade de Red Velvet com recheio 4 leites e geleia de morango. Super tendência agora para Dia dos Namorados ou Dia das Mães ou qualquer ocasião que vocês queiram fazer. E para a massa de Red Velvet acrescentei 3 ovos com 1 xícara de açúcar. Vou bater na batedeira até que essa minha mistura vire uma espuma. Ficando dessa maneira, vou acrescentar 60 ml de óleo. Tudo que eu estou utilizando é em temperatura ambiente. Meu forno, tá bom? Já está pré-aquecendo a 180 graus. E a forma que eu vou utilizar é uma forma de 16 centímetros de largura com 8 centímetros de altura. Vou utilizar aqui 1 xícara de farinha de trigo com 2 colheres de sopa de cacau em pó 100% e 80 ml de água. Na minha água eu vou colocar um pouco de corante vermelho. Vou agora colocar uma peneira e misturando os secos com o líquido e utilizando um fouet para poder misturar tudo e não perder o volume dessa massa. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as quantidades. E se você gosta de receitas assim, me conta, tá bom? Nos comentários o que é que vocês acham, né? Qual a opinião de vocês. Tô fazendo aqui agora essa receita para o Dia dos Namorados, mas você pode fazer também para presentear, para um face venda também, que super também tá em alta, né? Tá em tendência, as pessoas estão trabalhando muito com isso. E eu vou fazer todo esse processo de misturar os secos com o líquido antes de transferir para minha forma. Vou acrescentar agora meia colher de sopa de fermento em pó, misturar delicadamente, já que essa mistura, o volume da massa é justamente por conta dos ovos. Vou transferir para minha forma, coloquei um papel manteiga no fundo da minha forma, mas se você não tiver, não tem problema, pode untar e enfarinhar normalmente, que vai dar certo do mesmo jeito. E essa minha massa vai assar em cerca de 35 minutos. Massinha já pronta. Vou agora soltar com a espátula da lateral, desenformar e cortar em alguns discos de massa para poder fazer a montagem dessa taça. Lembrando que todos os ingredientes, tudo tem que já estar frio, tá bom? E não esquece de tirar o papel manteiga, olha só como fica super fofinha e super bonita essa massa, tá bom? Vou cortar aqui agora e já deixar ela pronta para minha montagem. Olha só. E agora vamos fazer o recheio de 4 leites. Vai ser feito no micro-ondas, mas você pode fazer o recheio que quiser ou fazer no fogão mesmo também, que dá certo. Coloquei uma lata de leite condensado, 1 xícara de leite em pó. Vou acrescentar uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Eu vou deixar na descrição, gente, as medidas em gramas e em xícaras, caso vocês tenham alguma dúvida ou tenham alguma preferência. Vou colocar aqui também 150 ml de leite de coco. Se não tiver micro-ondas, pode fazer esse bolo ou esse recheio no fogão, tá bom? Vou misturar tudo e o total do tempo desse recheio, gente, é de 10 minutos, porém não é de uma vez, tá bom? É de 2 em 2 minutos. Depois que eu diluir aqui, eu vou levar no micro-ondas por 2 minutos, paro, mexo com a espátula, mais 2 minutos, paro, mexo com a espátula, mais 2 minutos, depois mais 2, tá certo? No total dá 10 minutos, vai depender da potência
Se seu micro-ondas for uma potência alta, talvez em 8 minutos ele já fique pronto. E o ponto que ele vai ficar, vou mostrar agora para vocês. É desse jeitinho aqui, olha só. Já passou o meu tempo de micro-ondas. É quando você levanta a espátula, ele começa a cair assim, ó, em pedaços, em blocos. Lembrando que tá quente, tá bom? Então eu ainda vou deixar esfriar antes de poder manusear, né? De rechear. Vou cobrir com plástico e deixar esfriando totalmente antes de fazer a montagem. A geleia de morango que eu vou utilizar, eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar um card aqui em cima e deixar na descrição do vídeo. Ou você pode comprar a geleia pronta, ou você não usa a geleia se você também não tiver morango. E olha só a textura desse recheio, como fica perfeito, tá, gente? Até para ponto de bico, vocês vão ver que ele dá super certo. E agora vamos montar. A taça que eu vou utilizar é essa. Comprei nessas casas de festa por R$17, mas tem lugares que você compra até mais barato, tá? Por R$13. E agora eu vou começar a montagem, vou começar colocando um pouco do recheio. Vou espalhar com a minha colher. Colocar a minha primeira camada de massa. Minha massa eu dividi em 3 partes iguais, tá bom? Colocar aqui a geleia. Esqueci, gente, foi mal. Vou colocar essa minha massa, que já é uma massa bem úmida, porque é uma massa de óleo, tá bom? Vou pressionar aqui agora com os dedos, empurrar bem muito. Essa taça engana, viu, gente? Porque ela fica bem pesada. Vou empurrar aqui com os dedos. E vou agora umedecer com uma caldinha de leite condensado e água. Você pode umedecer com refrigerante, com a calda de água com açúcar, que também dá super certo. Vou umedecer e vou repetir o mesmo processo até a parte de cima dessa taça. Colocar uma parte de recheio, colocar a geleia e uma camada da massa de bolo. E vocês podem fazer várias combinações, tá bom? De recheio, de massas, de sabores. Essas taças ficam muito bonitas para você presentear, para fazer num domingo, né? Numa situação especial. Então, simplesmente façam, tá bom, gente? Fala aqui nos comentários se ficar qualquer dúvida. Se vocês acharem qualquer coisa, fala nos comentários comigo, que eu vou ficar muito feliz em te responder. Vou pressionando aqui agora. E vou fazer mais uma camada de recheio, de massa e a parte de cima, né, da decoração. A decoração vocês vão fazer do jeito que acharem melhor, mas eu ainda tinha do recheio. Coloquei no saco de confeitar com o bico 1M da Wilton. Você pode decorar com chantilly ou com esse mesmo recheio. E olha só que ponto perfeito de bico, tá bom? Dá pra fazer normalmente, não é um recheio que escorre, é bem firme. Vou fazer algumas pitanguinhas no meio. Vou colocar aqui agora umas pérolas comestíveis. Eu também já ensinei aqui no canal como você pode fazer essas pérolas. E para decorar o centro dessa minha taça, eu vou utilizar uma flor sintética que eu tenho aqui. Eu higienizei com álcool, tá bom? Borrifei álcool nela toda. Você pode estar colocando morangos, pode colocar uma cerejinha no topo. A decoração você faz do jeito que achar melhor. E o resultado é esse, tá bom, gente? Pode armazenar na geladeira, validade de 1 semana, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Façam na casa de vocês. Até próximo vídeo e tchau, tchau!